Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Nós estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Irmãos, André, o nosso grande ministro, em perigo. O que aconteceu nesse avião? Temos também a Michele no Pentecoste, no avivamento, Deus só abençoando. E Silas está revoltado, coitado. Olha o que está acontecendo com ele, pastora. Graça e paz, pastor. Temos mais notícia, tem até um mistério, pastor. Prefeito morre na igreja. E o que será que aconteceu, hein, pastor? É verdade. O que será que aconteceu? Vocês vão ver tudinho aqui, gente. Tem também, o governo suspende 3,4 milhões do pedágio Frofri. Será que é porque é ano político? Vamos ver, mistério. Temos também, finalista também do reality musical. Será que é talento de pai para a filha? Exatamente. Mas não perca tempo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like e também tem o link das nossas lojas parceiras na descrição. Vai lá, compra alguma coisa assim, você abençoa o nosso canal. Temos também o grupo de membros. Você quer ser membro do nosso canal, você pode participar do grupo de membros e lá você tem acompanhamento pastoral, tem orações, tem campanha, tem devocional, tem uma equipe preparada para você. Irmãos, nós temos um pedido muito especial e esse pedido é para mim. Dá uma olhadinha lá no primeiro comentário fixado do canal, lê o que está escrito, qualquer coisa você assiste o vídeo e se Deus tocar no seu coração, dê essa força para nós. Bom dia, pastora. Bom dia, paz e graça. Vamos à primeira notícia do dia. Avião com o ministro André Mendonça apresenta falha técnica e mobiliza a equipe em aeroporto de São Paulo. A aeronave que transportava o ministro André Mendonça apresentou uma falha técnica antes da decolagem na operação em solo nesta terça-feira, gerando tensão e mobilização imediata no aeroporto de São Paulo. Segundo informações iniciais, o problema foi identificado pela tripulação que acionou os protocolos de segurança. Técnicos da companhia aérea e equipes operacionais foram deslocados rapidamente para avaliar a situação. Passageiros relataram o momento de apreensão durante a interrupção do procedimento, enquanto a aeronave permanecia parada para inspeção. Apesar do susto, não houve feridos e todos os ocupantes permaneceram em segurança. Ainda não foi informado oficialmente qual sistema apresentou falha, nem se outro avião será utilizado para a continuidade da agenda do ministro. A assessoria de André Mendonça também não detalhou o impacto em compromissos previstos. Agora, pastora, nós temos que ficar em observação. Isso já é a segunda vez, não é a primeira vez. Olha o que esse ministro está fazendo. Brasil, com esses outros ministros, o Banco Master e outras coisas mais. O que será que deve estar por trás de tudo isso, pastora? Em momentos de tensão, qual mensagem de fé e equilíbrio o Senhor deixaria para quem enfrenta situações inesperadas? Orar. A oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Então é muito importante, pastora, que nós oramos nesse momento. Sem acusações, podemos ter suspeitas, mas suspeitas não é realidade, não é fato real. E se a gente não tem fato real, vamos orar. A de Deus vem a resposta para tudo na vida. Como transformar experiências de medo e insegurança em aprendizado espiritual e fortalecimento emocional? Sabemos que o Mendonça, ele é um homem de Deus, é pastor, é um servo do Senhor. Deus não colocou ele lá à toa. Ele colocou lá porque tem algo para fazer. E eu tenho certeza absoluta que ele já entendeu. E isso vai fazer parte da biografia dele no futuro. Na sua opinião, qual a importância da gratidão após livramento e situações resolvidas sem tragédia? A oração e o jejum são as coisas principais. Mas a Bíblia dá um ensinamento muito bom. Vigiai. Quer dizer, antes de orar, nós temos que vigiar. Então, Mendonça, vigia um pouco mais, vê o que está acontecendo. Já é a segunda vez, tem a sua família. E nós, brasileiros, estamos gostando muito, viu, Mendonça, da sua atitude.
Michele Bolsonaro e Nair Nani viralizam em momento descontraído durante culto doméstico. O momento descontraído envolvendo Michele Bolsonaro e a influenciadora Nair Nani ganhou grande repercussão nas redes sociais após vídeo de um culto doméstico circular entre apoiadores e perfis de entretenimento religioso. Nas imagens compartilhadas online, as duas aparecem em clima leve, sorrindo e interagindo de forma espontânea durante o encontro realizado em ambiente residencial. O conteúdo rapidamente viralizou, gerando comentários sobre simplicidade, proximidade e descontração fora de agendas oficiais. Internautas destacam a naturalidade da cena e o contraste com um tom geralmente mais formal de aparições públicas. Outros usuários elogiaram a iniciativa de reuniões familiares voltada à fé e à comunhão. O termo culto doméstico passou a ser mencionado em publicações e debates digitais, reacendendo discussões sobre encontros religiosos em casa e o fortalecimento de vínculos espirituais em pequenos grupos. Ontem mesmo nós participamos, graças a Deus, de um culto, né, do lar, lá na casa da nossa irmã Elisandra e do esposo dela, Luciano. Foi um culto abençoado. Eu, particularmente, gosto muito de culto do lar. Que bom que a Michele está indo para esse lado, isso é muito importante. Mas devemos entender que é a nossa obrigação de ir na igreja, porque é tão bom e tão suave que os irmãos vivam em união. Pastor, qual a importância espiritual de realizar cultos domésticos em família? Cultos domésticos em família, da mesma forma que nós participamos ontem, é a forma de unir a família, de descontração, né? Das pessoas se divertirem, se alegrarem, falar um pouquinho de Deus, comer alguma coisa que nem nós comemos ontem. É um culto que eu tenho para mim assim, quando não tem culto na igreja, pelo menos 2 vezes por semana, temos que ter culto dos lares. E graças a Deus, segunda-feira já está marcado de novo e vamos estar lá com mais um culto do lar. O senhor acredita que momentos leves e espontâneos também podem aproximar pessoas da fé? É porque as pessoas, muitas vezes, elas têm um preconceito de ir na igreja. Eles vão falar isso, eles vão falar aquilo de mim, eles vão pedir isso, eles vão fazer aquilo outro. Não, nem sempre é assim. Um culto do lar, você não pede oferta, não pede dízimo, que está na Bíblia, mas você não pede lá um momento de louvor, adoração e oração. Tem que ir no culto do lar? Tem. Tem que fazer o culto do lar? Tem. Para ter mesmo uma forma de trazer os vizinhos para a igreja. Mas não podemos deixar tão bom e tão suave que os irmãos vivam em união. Como equilibrar reverência religiosa com alegria e naturalidade dentro de encontros cristãos? Eu acho que, eu entendo assim, pastora, que como combinar tudo isso? Então, isso é natural. Você não precisa maquiar nada. Ali não é uma novela. É Deus na sua vida que você é. Isso é muito importante. Nós tivemos um culto ontem, pastor, que estava cheio de crianças. Como foi um culto abençoado? O Supremo Tribunal Federal torna deputado Gustavo Gayer réu por injúria contra Luiz Inácio Lula da Silva. O STJ decidiu receber a denúncia e tornar réu o deputado federal Gustavo Gayer em processo relacionado à suposta injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão representa a abertura formal da ação penal, fase em que o mérito das acusações ainda será analisado. Segundo informações públicas do processo, o caso envolve declarações atribuídas ao parlamentar e questionadas judicialmente por possível ofensa à honra. Com o recebimento da denúncia, a Corte entendeu haver elementos mínimos para procedimento da ação e produção de provas. A defesa de Gustavo Gayer poderá apresentar argumentos, contestações e recursos previstos em lei ao longo da tramitação. Já o julgamento final dependerá das próximas etapas processuais, incluindo manifestações das partes e eventual análise colegiada. Olha, esses dias eu assisti um vídeo, o Lula foi apresentar na cidade e teve um empresário que colocou uma faixa lá no apartamento dele, escrito de vermelho assim, ladrão. Olha, gente, tem muitas pessoas, e até mesmo aqui no nosso canal, que critica, que xinga a gente. O que nós fazemos? Apenas punimos. Nós tiramos a pessoa do canal, excluímos o comentário dela.
Tem coisas que, se tudo você for entrar na justiça, vai acabar dando mais mídia. Nesse episódio, pastor, o Lula foi 2 ou 3 policiais da PF lá falar com o empresário. O vídeo acabou viralizando. Se tivesse deixado tudo quieto, ele lá fazer a apresentação, está escrito ladrão. Não está falando o nome do cara, mas é claro que dá para entender que o recado é para o Lula. Mas para que ele tudo querer colocar um cala-boca nas pessoas? As pessoas podem, sim, emitir uma opinião, desde quando não se ofende as pessoas. É isso que nós temos que entender, pastora. Como líderes e autoridades devem lidar com divergências sem ultrapassar o respeito ao próximo? Eu não sei se o Gaia ele ultrapassou o respeito ao próximo. Eu não sei se foi que nem um comentário que teve aqui no nosso canal, pessoas chamando a gente de vagabundo. Eu não sei se foi esse. As pessoas também têm que ter limite daquilo que se coloca, que se fala dos outros na internet. Claro que isso gera protesto, isso gera processo, e ninguém fica no anonimato na internet. Dá para saber quem é que fez essas coisas. Tem um e-mail, naquele e-mail você pega o IP, pega o CPF, pega o telefone, pega dados da pessoa. Infelizmente as pessoas, por ter opinião ao contrário, elas preferem xingar que nem me xingou. A situação do Gaia, eu não me lembro mais da situação, não sei o porquê que aconteceu. Mas tem desse empresário que escreveu lá, do Lula, não colocou o nome Lula, mas colocou ladrão em vermelho em uma apresentação do Lula. Tem coisas que é só para dar notícia, pastora. Na sua opinião, qual o papel da sabedoria no uso da palavra em tempos de conflito político? Olha, eu creio que se o pessoal do Lula tivesse deixado tudo quieto lá, aí ia passar como se fosse em branco aquela faixa do empresário chamando, entre aspas, vamos dizer assim, ou escrito a palavra ladrão. Eu não posso afirmar, mas é claro que dá para entender a indireta, né? De vermelho. Tinha passado em branco. Foi alguns PF lá conversar com o cara, pediu ter com educação, tal. Parece que está processando também esse empresário. Acabou dando mídia. Tem coisa que é melhor ficar calado. Se o Lula não gostou, se o pessoal do Lula não gostou, faz que nem eu. Vai lá, apenas banha a pessoa do canal, deixa a pessoa para lá. A pessoa que me xingou, por exemplo, eu não pego mais comentário dela aqui no nosso canal. Ela não sabe. Será que ela é toda desinformada, que não sabe que pelo e-mail dá para pegar da onde é a pessoa, quem é a pessoa, o IP da pessoa, mais informação? Dá. Mas tem coisas que é melhor deixar para um lado, pastor. Como a sociedade pode defender liberdade de expressão sem normalizar ofensas pessoais? Eu falo com a senhora de novo, parece que veio até a calhar. Nós nem combinamos isso. Chegou uma pessoa que me chamou de vagabundo. Ela me conhece? Ela sabe de onde que eu moro, quem eu sou, o que eu faço? Não sabe nada. Então você tem que, quer falar, quer ter opinião ao contrário, você tem todo o direito de ter opinião ao contrário. Só não pode ofender o próximo, pastora. A Igreja de Lúcifer tenta há 10 anos obter alvará para funcionar no Rio de Janeiro. A organização identificada publicamente como Igreja de Lúcifer tenta há cerca de 10 anos regularizar documentação e obter alvará de funcionamento no Rio de Janeiro, segundo relatos e registros mencionados em reportagens recentes. O caso voltou a repercutir após nova discussão sobre liberdade religiosa, zoneamento urbano e exigências administrativas. De acordo com as informações divulgadas, o principal impasse envolve procedimentos burocráticos comum para aberturas de templos e espaços coletivos, como adequações estruturais, licenciamento municipal, segurança predial, impacto de vizinhança e documentação legal exigida pelas autoridades locais. Tem coisas, pastoras, que realmente as pessoas não enganam. Tem 10 anos. Deus me perdoe. Tem coisas que é difícil, pastor. Não dá nem para fazer comentário na coisa dessa. Exatamente, pastor. E lógico, por nós ser cristãos, que nós somos contra. E as imagens que tá indo para as pessoas, tá vendo, são impactantes. Como que as pessoas vão aceitar isso numa cidade? E isso é numa rodovia, pastor. Ela tá colocando as imagens para o público ver, pastora? Sim, sim. Então, é meio difícil, gente. Tem coisas que tem que ter limite, tem que ter sensatez, tem que ter
como se diz, desconfiamos daquilo que a pessoa quer fazer também, né, pastor? Qual a diferença entre liberdade religiosa garantida por lei e concordância moral da sociedade? Aí cai numa situação complicada. Qual é a diferença disso tudo? Se fosse uma igreja católica, uma igreja evangélica, se fosse uma coisa assim, mais normal, né? Tão diferente que nem está aí, vocês estão vendo a imagem. É meio complicado até a gente opinar, mas a gente dá graças a Deus que até hoje não conseguiu. Ah, pastor, só tem alguma diferença? Não tem diferença, mas eu tenho o meu lado religioso. E como eu não sou político aqui, eu tenho que defender, infelizmente, o meu lado. E o meu lado, eu sou pastor, então eu vou defender o lado cristão, vou defender o lado católico, porque são religiões que são simpatizantes, né, pastora? Procuradoria-Geral da República arquiva pedido de investigação contra Gilmar Mendes por homofobia em críticas a Romeu Zema. A Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar um pedido de investigação apresentado contra o ministro Gilmar Mendes após questionamentos sobre suposta homofobia em declarações críticas dirigidas ao governador Zema. Segundo informações divulgadas, a manifestação do PGR entendeu não haver elementos jurídicos suficientes para abrir de investigação criminal no caso. Em análise desse tipo, o órgão costuma avaliar contexto das falas, intenção, enquadramento legal e presença ou não de indícios mínimos para procedimento. Ah, pastora, mas aí eu pergunto, se fosse a senhora, se fosse eu, se fosse outra pessoa, é porque será que né, é o Gilmar Mendes? Se não tivesse nada a ver, ele ia lá no Twitter pedir desculpa, pastora. Para, né? Exatamente, né, pastor? Se fosse ao contrário, se fosse o Zema falando homofobia para ele. Já tá lá com o processo lá contra o Zema lá. Agora até onde que vai isso? Só Deus. Como líderes políticos devem se comunicar em temas sensíveis sem ferir pessoas ou grupos? Sem hipocrisia, pastora. Sem falsidade, sem puxar para um lado, por outro. Nem se diz, sem puxar sardinha para o lado de cá ou para o lado de lá. O que o Gilmar Mendes fez, com todo respeito, foi feio, ao ponto dele pedir desculpa. Se não fosse feio, se não tivesse nada a ver, ele não ia pedir desculpa, ele ia ficar na dele. Ele mesmo se entregou quando pediu desculpa, pastora, porque ele falou demais. Na sua opinião, qual o impacto espiritual e social do uso irresponsável das palavras? Temos que todos ser moderados na palavra e saber o que fala, principalmente um ministro, principalmente um ex-governador, um candidato à presidência. Nós não vemos de nenhuma forma até agora o Romeu Zema atingir a moral de alguma pessoa. Mas e o Gilmar Mendes? Será que nós podemos falar a mesma coisa, pastora? Como a sociedade pode promover respeito mútuo, mesmo em meio a fortes divergências políticas? É só não ter diferença. É só se a lei for para todos. É dessa forma. Tem diferença e a lei foi para todos. Não é porque ele é um ministro que ele é impune. Se ele fez errado, da mesma forma que eu e a senhora tem que pagar, ele também. Prefeito de Vitorino Freire morre após passar mal durante culto na igreja. O prefeito de Vitorino Freire, no estado do Maranhão, morreu após passar mal durante a participação em um culto religioso, segundo informações divulgadas por autoridades locais e repercutidas pela empresa regional. Relatos iniciais apontam que o gestor apresentou um mal-estar repentino durante a cerimônia, mobilizando pessoas presentes no local e equipes de socorro. O atendimento foi acionado imediatamente, mas ele não resistiu. Até a última atualização, detalhes médicos oficiais sobre a causa exata da morte ainda dependiam de confirmação técnica. A notícia causou forte comoção no município, onde o prefeito era figura conhecida na administração pública local. Lideranças políticas, religiosas e moradores passaram a prestar homenagens e mensagens de solidariedade à família. Que Deus possa abençoar a família nesse momento de dificuldade, o nosso peso, a nossa compaixão mediante tudo que aconteceu, né, pastora? Pastor, como confortar uma cidade inteira durante essa perca inesperada de um líder político? Olha, pastora, tem coisas que não tem palavras. Tem coisas que, infelizmente, acontecem. Claro que acontecer a morte de alguém, seja quem for,
nós não podemos desejar isso para ninguém, é ruim, principalmente dentro da igreja, é pior ainda. Então a palavra é de amor, é de carinho, é de cuidado, de oração. Creio que é isso que as pessoas da família precisam no momento. Que mensagem espiritual o senhor deixaria para a família que enfrenta um luto repentino? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Hoje foi a hora do prefeito, amanhã pode ser a minha. Uma coisa nós temos certeza, que nós nascemos, se nós nascemos, nós vamos morrer. Mas que as mãos de Deus possam estar sobre a vida do prefeito que se foi e de toda a família. Em momentos assim, como transformar dor coletiva em união e esperança? É como se diz, é pregar a palavra de Deus. Falar daquilo que Deus pode fazer. Eu não sei se esse prefeito era apenas um simpatizante, se ele era realmente evangélico, se ele já era batizado na igreja, se ele era membro. Mas independente de qualquer coisa, é só entender o que as pessoas e pode ser na vida de cada um de nós, pastor. O governo suspende 3,4 milhões de multas de pedágio. Free-flow e dá prazo para a quitação de dívidas. O governo anunciou a suspensão de cerca de 3,4 de multas relacionadas ao sistema de pedágio eletrônico conhecido como Free-flow, modelo em que a cobrança é feita em 100 praças físicas, por leitura automática da placa ou tag veicular. A medida também prevê prazo para a regularização e quitação de débitos acumulados por motorista. Segundo informações divulgadas, a decisão busca corrigir dificuldades enfrentadas por usuários durante a fase inicial de adaptação ao sistema, especialmente casos de desconhecidos sobre prazos de pagamento, falhas de comunicação e dúvidas sobre os canais oficiais de cobrança. Qual o nome disso aí mesmo, pastora? Free-flow? Eu nem sei se estou falando certo. Que idioma que nós falamos aqui no Brasil, pastora? Português? É o português. Coloca uma lei brasileira com o nome Free-flow, ou seja, pedágio eletrônico. Oi, gente, facilita as coisas. Para com isso, nós moramos no Brasil. Free-flow. O que é Free-flow? Você tem que procurar saber. Se é uma pessoa que sabe falar inglês, tudo bem, mas estamos no Brasil, aqui nós falamos português. Então, por que não fala assim, pedágio eletrônico? Não é mais fácil? Esse pedágio eletrônico também, né, pastor? Ali fica só as guaritas com a tag, estão tirando também trabalho das pessoas, porque não vai ser mais humanizado, vai ser só eletrônico. É tudo eletrônico. Aí tá no ano político, a gente não sabe se é por isso, mas nós temos que falar de qualquer jeito, é a verdade. Ah, vão anular aqui, vão tirar. Então por que colocou, meu? Por que fez isso? Vai. Aí vai um monte de multa para as pessoas. E quem é que arrecada o dinheiro das multas? Vai para quem? Tem coisas que a gente tem que entender também um pouco. Isso é absurdo, pastora. Quando mudanças afetam milhões de pessoas, qual a importância da justiça e da empatia nas decisões públicas? É recuar, né? Se fez essa mudança, atingiu esse tanto de multa, esse tanto de pessoas perdendo ponto, gastando dinheiro e tudo mais, é recuar. Fez certo em recuar? Fez. Mas a pergunta é só essa. Por que não fez antes? Podia ter feito. Agora vai fazer no ano político? Aí vamos examinar tanto tempo? Tem coisa que é muito cara de pau, pastora. E parece que realmente que a politicagem no Brasil perdeu a vergonha. Como líderes podem corrigir erros administrativos sem perder credibilidade da população? É fazer as coisas na hora certa, não em ano político, né? Aí infelizmente, pastora, não dá para aguentar. Na sua opinião, por que transparência e responsabilidade são valores essenciais também na gestão pública? Sim, claro que são. Quantas pessoas não foram penalizadas com isso? Quantas pessoas não perderam ponto na carteira? Quantas pessoas não teve que pagar a multa? Aí eu pergunto, para onde que vai o dinheiro das multas? Vai para o meu bolso? Vai para o bolso da senhora, pastora? Não. Então, tem que pensar antes, graças a Deus que pelo menos recuaram, mas chato que podia ter feito isso no ano passado. Foi fazer logo no ano político, aí fica dando a cara assim que é tudo por causa da política, né, gente? Filha de latino é finalista de reality musical. A filha do cantor latino se tornou finalista de um reality musical exibido por uma rede de comunicação voltada ao público gospel, chamando a atenção nas redes sociais e emocionando o artista com sua trajetória no programa. Segundo publicações repercutidas online, a jovem conquistou espaço na competição após apresentações marcadas por interpretação vocal
carisma e identificação com o público. A classificação para a fase decisiva gerou mensagens de apoio de fãs e familiares. Latino teria se manifestado com orgulho diante do desempenho da filha, compartilhando emoção ao acompanhar a evolução dela no reality. Internautas destacaram o simbolismo do apoio paterno e o momento familiar vivido publicamente. Parabéns para ela. O pai está feliz, o pai está com orgulho. E a pergunta é, quem não fica, né, pastora? Na sua opinião, qual a importância do apoio familiar quando os jovens buscam realizar talentos e vocações? Muito. A família tem que apoiar. Independente qual é a situação, a família está ali. A família é o apoio, a família é a estrutura. A família é tudo na vida de uma pessoa. Latino está certo ter feito isso. É o talento aí de pai para filha. E graças a Deus a filha dele está cantando música gospel, né, pastora? Como equilibrar fama, exposição e valores pessoais no início da carreira artística? É só entender que nada das coisas que acontecem na vida da gente não é nós mesmos. Temos que sempre exaltar o Deus que existe dentro de nós, tirar o nosso eu e entender que Deus, Ele é tudo sobre as nossas vidas. O Supremo Tribunal Federal torna Silas Malafaia réu por injúria. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o pastor Silas Malafaia réu pelo crime da injúria em processo relacionado às declarações feitas contra generais do Exército durante manifestações públicas. A decisão foi tomada nesta semana e abre a fase da ação penal no tribunal. Segundo os atos divulgados pela imprensa, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República apontava inicialmente acusações de injúria e calúnia. No entanto, prevaleceu o entendimento para recebimento apenas da parte referente à injúria, enquanto a acusação de calúnia não avançou após empate na votação. O caso tem origem em falas feitas por Malafaia durante o ato político em São Paulo, quando chamou integrantes do alto comando do Exército de frouxos, covardes e omissos, segundo registros citados no processo. É difícil, pastor. Eu acho que o Silas exagerou um pouquinho em chamar o pessoal de frouxo. Igual eu te falei, ele tem a opinião dele. Temos que respeitar a opinião de cada um. Mas não podemos ofender as pessoas, pastora. Como líderes cristãos devem lidar com críticas públicas sem perder o equilíbrio e prudência? Olha, eu acho que primeiro eu entendo. Se você não sabe opinar, e eu também sou um aprendiz, nós temos que observar bastante o que fala. Porque as palavras nossas, elas trazem, pastora, transtorno para a vida das pessoas. O Silas, como é um líder religioso, um pastor renomado, conhecido não só no Brasil, mas também fora, tem que olhar o que fala. Não é que ele está errado, foi um desabafo dele em cima de um palanque, tudo bem. E agora, como se diz, né? O ministro lá atrás foi perdoado, porque não tem nada de homofobia. E agora o Silas é acusado. Na sua opinião, qual o limite entre liberdade de expressão e ofensa pessoal? É cada um de nós entender qual é o limite da gente. Isso nas palavras, nos gestos, nas atitudes, na forma de pensar e também na forma de agir, pastora. Vamos ao pensamento do dia. Tem coisas na vida da gente que nós não entendemos como e nem sabemos como fazer. Temos aí a Michele no culto do lar, que foi realmente uma bênção. Temos o nosso ministro André Mendonça com esse perigo que já foi a segunda vez em um acidente de avião. Pode ter a terceira, pode ter a quarta. E a Bíblia nos ensina que devemos sempre vigiar, como o Silas não vigiou e agora se torna ré nesse caso. Querido, vigiai e orai. Isso é muito importante em nossas vidas. Deus, ele é entendedor de todas as coisas e nós sempre seremos aprendiz de todas as coisas. Cabe a nós saber a hora de calar, a hora de falar. Não é à toa que a Bíblia diz assim, que a minha sabedoria e a tua está no ouvir, não no falar. Então vamos pensar e tentar decidir da melhor forma possível. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, tem o link das nossas lojas parceiras no comentário fixado, não é na descrição. E no comentário fixado tem lá um pedido de ajuda. Vai lá,
lê direitinho. Se você puder ajudar, vai ser muito bom. Da forma que você puder ajudar, compartilhando, ou até mesmo financeiramente, eu tenho certeza que Deus vai retribuir para você. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do Jornal da Fé, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fique na paz, porque com ela eu estou indo embora.